Olá pessoal, então nossa aula de hoje é sobre pacote de onda de incerteza mínima, né? Por que a gente vai falar sobre isso daqui? Porque na aula passada nós conseguimos mostrar que a relação de incerteza entre o operador x e o operador p, né, conduzem a chamado princípio de incerteza de Heisenberg, né? Isso aqui é maior ou igual ao h cortado sobre 2, né? O que seria a incerteza de x e a incerteza de p? Bom, a incerteza de x, né, ao quadrado, como a gente já calculou algumas vezes aqui, é basicamente o valor esperado num determinado estado quântico, né, do quadrado de uma medida, por exemplo, de x, né, com relação ao seu valor esperado, tá bom? Ao quadrado. E a incerteza de p ao quadrado também é igual a medida de P menos o valor do seu desvio quadrado, menos o valor da média, né, quadrado. Tá bom? E aí, lembre-se que o que a gente fez aqui para mostrar, né, de forma geral, que o desvio, né, com relação a dois observáveis físicos A e B, por exemplo, se você tem dois observáveis quaisquer, A e B, né? A relação de incerteza generalizada, que a gente fez isso aqui na aula passada, seria sigma A ao quadrado vezes sigma B ao quadrado é maior ou igual a 1/4, né, de quem? Do módulo do valor esperado do comutador de A e B. No caso aqui, o módulo quadrado. Foi isso que a gente mostrou na aula passada. Mas em que condições a gente tem o mínimo, né? A pergunta básica é o seguinte: como que a gente pode minimizar essa relação aqui de tal forma que isso aqui vira uma igualdade? Quando você minimiza, né, como é que isso aqui pode se transformar numa determinada igualdade? Quais são as condições para que isso daqui, né, realmente aconteça? Então, deve existir um estado quântico, psi de mínimo, né, onde produza, né, um produto de valores para um operador A, que é o quadrado, né, e B, que seja, né, o valor mínimo possível. No caso dos operadores x e p, o que a gente quer justamente é saber qual é o estado físico, né, que possa representar uma partícula de fato real, né, e que me dê a menor incerteza nas medidas de x e p. A gente chama isso daí de pacote de onda de incerteza mínima. Tá bom? Para a gente descobrir isso daí, a gente precisa fazer uma análise, né, da própria relação de incerteza generalizada, comparando com as condições que nos levaram a fazer a desigualdade, né? Do ponto de vista matemático, se você tiver lembrado bem, a gente mostrou que a desigualdade de Schwartz, que é uma condição necessária entre dois estados φ1 e φ2, tá certo? Para que seja minimizada, isso aqui tem que ser igual ao quê? Ao módulo do φ1, φ2 quadrado. Então deve existir um estado quântico aqui, onde você calcula esses valores esperados aqui, tá certo? E o cálculo desses valores esperados conduzem, né, ao mínimo da desigualdade de Schwartz, né? Por outro lado, né, esse produto entre o φ1 e φ2, se você voltar aí à nossa aula passada, isso aqui era um módulo de lambda ao quadrado, né, que era composto, né, por uma parte real e uma parte imaginária. Que obviamente que para que seja minimizado, né, a gente fez com que isso aqui fosse maior ou igual à parte imaginária, que é justamente esse módulo quadrado do valor esperado do comutador de A e B. Tá bom? Então, para que isso daqui seja uma igualdade, é preciso que
se você estiver observando bem, para que isso daqui seja minimizado, né, a parte real vá a zero. Né? Então, em outras palavras, para que eu encontre aqui o meu psi mínimo, tá bom? É preciso que, né, o valor real de quem? A parte real desse produto escalar aqui seja igual a zero. Tá bom? Só assim a gente vai conseguir encontrar aqui um estado quântico de incerteza mínima entre esses dois operadores aqui. E do ponto de vista de desigualdade de Schwartz, né, quem era o φ1 e φ2 que a gente calculou? Né? A gente calculou que o φ1, o estado quântico φ1, né, ele era a atuação do operador A menos o seu valor esperado, ou seja, era o operador desvio, né, sobre esse estado quântico aqui genérico. E o φ2 era a atuação do operador B menos o seu valor esperado sobre um estado quântico genérico φ. E a gente quer que o A seja x e o B seja p. Tudo bem? Se você voltar um pouquinho nas aulas sobre desigualdade de Schwartz, né, como foi que a gente encontrou essa relação aqui? A gente definiu, né, um alfa, um ket alfa, um ket beta aqui. Isso aqui seria o produto de alfa e beta, ou seja, nas aulas anteriores, se você recapitular um pouquinho aí, a gente mostrou assim, ó, que alfa, alfa, beta, beta era maior ou igual, né, ao módulo de alfa, beta quadrado. Né? E como foi que a gente mostrou isso daí? A gente definiu o ket gama, que era a combinação linear de alfa e beta. E o fato de que esse cara aqui, esse gama, o módulo dele, a norma, era sempre maior ou igual a zero, fazia com que a gente tirasse essa condição da desigualdade de Schwartz. Ou seja, quando é que eu vou ter a igualdade? Né? Quando o valor desse rapaz aqui, gama, for zero. Aqui é a situação de mínimo. A desigualdade de Schwartz. Isso faz com que o vetor gama seja o nosso vetor nulo. Vetor nulo. Tudo bem? Ora, se isso aqui é o vetor nulo, o que a gente pode concluir? Que alfa é igual a menos C2 sobre C1 de beta. Isso aqui é a condição de mínimo. Matematicamente é isso. Né? Ora, mas quem é alfa e beta na nossa desigualdade de Schwartz aqui? É o φ1 e φ2, ou seja, no caso do princípio da incerteza generalizado, o que a gente tem? A gente tem que φ1, por exemplo, né, é menos C2 sobre C1 φ2. Tá bom? Então, essas constantes aqui, para que seja mínimo, na verdade, é preciso que, né, o φ1 seja um número complexo z qualquer do vetor φ2. Na linguagem de geometria analítica, isso aqui significa, na verdade, que 1 é basicamente, né, um produto escalar, né, um escalonamento, no caso, né, do vetor original φ1. Né? Então, quando dois vetores estão na mesma direção, né, se eles são colineares, basicamente, né, se eles estão na mesma direção, tá bom? Independente de estar num sentido diferente ou não, eles vão ter a sua incerteza minimizada. É como se o produto escalar deles dois pudesse ser, né, o ângulo entre eles dois fosse ou 0 ou 180. Né? Isso aí faz com que, né, você tenha o mínimo, né, do seu, o máximo possível do produto escalar,
consequentemente, né, o mínimo da desigualdade, né, de Schwartz. Tá bom? Então, é interessante notar que nessas situações a gente tem a incerteza minimizada. Por quê? Porque quando você tem isso aqui, o produto, né, perceba que o produto dos dois, aqui nesse caso, né, vai ser idêntico a esse produto aqui quando eles estiverem na mesma direção. Ou seja, um é basicamente aqui proporcional ao outro. Né? Isso na linguagem, né, de geometria analítica. Tá bom? Aqui para a gente basta que ele seja proporcional. Tudo bem? Então, como esse cara aqui é um número complexo, pode ser um número complexo, né? Esse aqui pertence, na verdade, aos números complexos, né? A gente ainda não sabe bem como é que a gente pode trabalhar isso daqui, né? Mas, basicamente, isso é uma condição necessária, né, para que isso aconteça. Então, quem é o nosso φ1 e φ2? Então, nesse caso aqui, como a gente tem esses operadores aqui, eu vou dizer o seguinte, que na condição de mínimo, tá bom? Eu vou ter o quê? Que A menos o seu valor esperado, atuando aqui no cat φ mínimo, vai ser um número complexo, Z, né? B menos esse rapaz aqui. Tá bom? Só isso aqui é suficiente? Ainda não, né? Porque é preciso que, como eu já discuti aqui com vocês, que a parte real, né, do produto escalar entre essas duas grandezas seja zero. Tá bom? Ou seja, se isso aqui é um produto, o que é que acontece? Fica assim, ó, se eu quero que o real do produto escalar entre o φ1 e o φ2 seja zero, né? Como esse cara aqui é proporcional a ele, quem vai ser esse rapaz aqui? Vai ser real, né? Aí aqui é o Bra, então vai ficar Z asterisco, né, de φ2, que multiplica o φ2, tá bom? Tem que ser igual a zero. Ou seja, o real de Z estrela tem que ser igual a zero, né? Isso significa, né, na verdade, com o Z estrela, né, tem que ser igual a zero, o real desse rapaz aqui, Z, né, tem que ser imaginário puro. Bom? Ou seja, a gente tem que, de certa forma, escrever que Z é um I vezes Z'. Né? Assim, a nossa relação ali que a gente precisa para encontrar o mínimo é que φ1 seja I Z' φ2. Né? Com Z' pertencendo ainda aos reais. Né? Inclusive, ele pode ser positivo ou negativo. A gente vai ver depois sobre que condições, né, que situações isso aqui necessariamente tem que ser positivo ou negativo. Tudo bem? Então, ainda não está claro, né, porque isso aqui basta que seja imaginário puro, mas ainda não está claro se tem que ser positivo necessariamente ou negativo. Tá bom? Então, se a gente fizer agora a correspondência entre o vetor A sendo x e o vetor B, né, sendo P, a gente vai ficar como? Se a gente juntar tudo que a gente viu aqui, vai ficar assim, ó, A menos o valor esperado de A, atuando nesse psi mínimo, né, é I vezes esse número complexo Z, B menos o valor esperado de B, atuando nesse pacote de onda mínimo. Tá bom? E aí a gente fazendo A igual a X e P igual a P, né? O que a gente vai ter? X menos o seu valor esperado, atuando aqui num psi de onda mínimo, né? Uma função de onda mínimo, e Z', que é basicamente um número real, P menos o seu valor esperado, tá bom? Psi mínimo. Né? Substituindo aqui pelos os valores, né, numéricos, digamos assim, vai ficar assim, ó, operador x menos o seu valor esperado, atuando aqui numa função de onda que eu ainda vou descobrir, né, que depende, por exemplo,
de x, no primeiro momento, e z'. Né? Aqui vai ficar P, mas quem é o operador P? Menos I, H cortado, D dx, menos o valor esperado de P, né? Atuando aqui na função de onda de incerteza mínima. Né? E o que a gente vai ter que fazer agora é resolver, né? Isso aqui, na verdade, é uma equação, né? Se você observar bem, é uma equação diferencial, né? É DO, né? Em x, né? Onde essas grandezas aqui, que são os valores esperados, são constantes no problema, são números. Né? Eu posso, inclusive, dizer que esse rapaz aqui é um x0, né? E esse P aqui é um P0. Né? Eu posso dizer que são constantes que independem, né, de x, né? Daí não fazem parte dos coeficientes aqui da EDO como funções, né? Eles são números. Tá bom? Mas eles podem ainda carregar uma dependência temporal, sem problema nenhum. Pode depender do tempo, todos os dois. Tá certo? Porque quando você calcula o valor esperado de x e p, e eu vou discutir isso daqui mais na frente, né, com vocês, o resultado ainda pode depender do tempo, desde que você não esteja diante do estado estacionário. Tá bom? Então, esse rapaz aqui pode depender do tempo. Tá certo? Então não tem problema nenhum. Aqui eles são constantes porque a gente quer encontrar quem é a cara, né? Quer encontrar quem é o formato, digamos assim, dessa função, né, de onda de incerteza mínima. Tudo bem? Então vamos lá. Quando eu atuar agora esse rapaz aqui, vai ficar assim. Eu vou substituir x menos x0 vezes a função de onda de incerteza mínima, né? Aqui vai ficar I com I menos, com esse menos aqui vai ficar mais, então vai ficar Z, H cortado. A derivada, no caso aqui, é d dx da função de onda, tá bom? Menos I, Z', eu vou chamar aqui de P0, né? Vezes o psi de x. Se eu ajeitar aqui tudo, né, vai ficar uma equação diferencial assim, Z, H cortado, Z', né? H cortado. A derivada em x da função de onda tem que ser igual ao quê? Né? Passei para lá todo mundo, então é x menos x0 psi mínimo de x mais i z' p0 psi mínimo. Né? E a gente vai ter que resolver, né, encontrar uma solução para essa DO aqui. Eu digo DO apesar de ter uma derivada parcial, porque só é a derivada em x. Tá bom? Como é que a gente faz para encontrar uma solução para essa equação? Né? Eu vou propor que o meu psi de onda x mínimo, né, seja uma outra função a, que eu não sei quem é, de x, é elevado a i beta x. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero encontrar uma forma, né, de tirar, né, aqui tem a parte complexa, i, z, né, linha de P0, bom? Mas eu quero tirar, esse aqui é complexo, eu quero deixar que toda a parte complexa, né, nessa função aqui, tá bom? Quero que esse cara aqui seja real. Bom, então esse aqui sendo função real, né, e o elevado aí beta x carregando a parte complexa. Tudo bem? Então ele carrega aqui, né, o termo complexo. Será que a gente encontrou uma solução desse tipo? Pode ser a única solução? Não, pode ter outras, né, obviamente, mas eu quero procurar uma solução com essa característica aqui. Né? Quando eu derivar aqui esse psi mínimo, vai ficar como? Vai ficar a, vezes a derivada desse rapaz aí, que é i beta, elevado a i beta x, mais a derivada de a linha de x é elevada a i beta x. Né? Quando eu jogar agora nessa expressão aqui, o que vai ter? A gente vai ter assim, ó, z, h cortado, vezes a derivada. Então, todas elas têm um termo exponencial aqui, que é i beta x. Né? Aí fica i beta a, né, mais a derivada. Então, vai ficar i beta
a de x mais derivada da linha, que multiplica a parte exponencial, né? E do outro lado a gente tem x menos x0, a função a vezes a parte exponencial, né? E aqui a gente tem iz'P0 vezes a função de novo. Então, iz'P0, né, vezes o nosso a elevado a i beta x. Como deve valer para qualquer que seja o beta, né, qualquer que seja a parte exponencial, a gente cancela isso aqui. Tá bom? E observa bem agora. Todo o meu termo complexo ele está na parte exponencial. Eu quero construir uma solução assim. Então esse cara, esse a, né, ele é real. Ora, se você tem uma equação diferencial aqui com uma parte complexa e uma parte real, elas têm que ser, de certa forma, separadas. Então isso significa que o que é imaginário, a parte imaginária, é z', h cortado, e beta, a, tem que ser igual a quem? I, z', p0, a. Tá bom? Ou seja, se eu cancelar aqui o z', o i com i, né, que é a parte imaginária, o a com a, eu chego à conclusão de que o beta é p0 sobre h. E o resto da minha equação me diz que é a parte real agora, me diz que z', h, a' igual a x menos x0 de a. Tudo bem? Então, a gente já encontrou que o nosso beta tem que ser isso aqui. Falta agora resolver, né, para a. Então, essa solução aqui é a' igual a x menos x0 de a sobre z', h cortado. Quem é esse tipo de solução aqui? Quem tem esse tipo de solução? Ora, quem tem esse tipo de solução é uma função, né, gaussiana. Dependendo do sinal desse rapaz aqui, pode ser uma gaussiana positiva ou uma gaussiana negativa. Então, se z, né, for positivo, tá bom? Eu posso propor uma solução de a do tipo elevado a alfa x menos x0 ao quadrado. E vai ser solução porque desce aqui o x menos x0. Né? Perceba que desce essa expressãozinha aqui sem problema nenhum. Né? Se, por outro lado, o z for negativo, né, aí fica a exponencial complexa negativa. Né? Por que eu estou dizendo que é a gaussiana? Porque tem uma dependência aqui de x. Ó. Perceba que a gaussiana é a única que, quando você deriva, continua com dependência aqui de x menos x0. Se fosse só uma exponencial simples, só desceria o coeficiente, né, e você não teria uma função de x. Bom, então você tem essas duas possibilidades aí. Aí vamos olhar. Essa solução aqui faz sentido ou não? Né? É uma solução gaussiana que diverge no infinito. Então ela não é adequada para o que a gente quer. Por quê? Porque eu não vou conseguir normalizar esse tipo de solução. Essa solução, por outro lado, ela é permitida. Né? Por quê? Porque ela converge no infinito. Então essa solução aqui a gente não vai usar. Né? Por quê? Então, deixa eu só deixar aqui registrado. Solução positiva a positivo, né, elevada a alfa x menos x0 ao quadrado, diverge no infinito, portanto, não serve. Né? Uma solução do tipo negativa ela é adequada. Então, na verdade, a nossa equação diferencial, né, a' x0 menos x menos x0, vai ficar aqui menos o módulo de z', que é negativo, né? H cortado, a. Quando eu derivar esse tipo de solução aqui, vai ficar o quê? Né? A gente ganha um menos alfa, x2, né? Um 2 aqui, menos 2 alfa, x menos x0, vezes a exponencial. Bom?
Do outro lado a gente tem x menos x0 vezes a mesma exponencial dividido por menos linha já cortada. Né? Se você cancelar todo mundo aqui, isso aqui, né? Isso aqui, você chega à conclusão de que alfa, né, é igual a 1 sobre z' h cortado. Portanto, a nossa solução que minimiza a desigualdade de Schwartz e minimiza a relação de certeza, né, vai ser e elevado a menos x menos x0 dividido por z' h cortado, né, multiplicado por quem? E elevado a i beta x, ou seja, i p0 x sobre h cortado. Ora, essa solução aqui nada mais é do que uma gaussiana multiplicado por uma onda plana. Perceba que aqui é a parte gaussiana, né? Isso aqui é uma onda plana. Né? Isso aqui, na verdade, representa um pacote de onda do tipo gaussiano que se propaga, né, na direção positiva de x. Né? Bom, então, o que a gente mostra aqui é que o pacote de onda gaussiano, tá certo? É o estado quântico que minimiza a relação de incerteza. A gente já tinha visto isso daqui, né? Só que calculando explicitamente as incertezas, né? Sigma de x e sigma de p, né? E não provando que ela era a solução de fato de uma equação diferencial da relação de certeza. Ora, se você comparar com a gaussiana tradicional, né? A função gaussiana em geral, ela é elevada a menos x menos x0 dividido por 2 sigma ao quadrado. Tá bom? Onde esse sigma aqui é o chamado desvio padrão. Né? Faltando um 2 aqui, né? Que eu esqueci, que é um 2, então 2. Ó, então, pelo que a gente compara aqui, ó, perceba que o nosso sigma, né, quadrado, ele é basicamente o nosso z, número complexo z, h cortado. Né? Então, de forma geral, né, perceba que o número que a gente estava procurando z, linha, né, é sigma ao quadrado sobre h cortado. Né? Ou seja, se a gente voltar um pouquinho aqui, que a gente encontrou anteriormente, né, a condição para que isso aqui fosse verdade, né, é que esse desvio aqui, né, que a gente acabou de usar, essa relação, tá ok? Fosse a relação entre o desvio de x no pacote de onda de certeza mínima e vezes esse z' vezes o desvio de p. Né? Ou seja, a gente encontrou aqui, para que isso aqui seja minimizado, o desvio de x atuando aqui na função de onda tem que ser igual a i z' vezes o desvio de p atuando no pacote de onda de certeza mínima. Tudo bem? Mas a gente mostrou que esse z tem que ser negativo, né? E que o módulo de z é sigma ao quadrado sobre esse rapaz aqui. Ou seja, a relação de certeza de x atuando no pacote de onda de certeza mínima, ela tem que ser menos i, h cortado, sigma ao quadrado, menos i, né? Sigma ao quadrado, tudo bem? Dividido por h cortado, delta p, esse rapaz aqui. Tá bom? Isso aqui é uma relação interessante entre os operadores, né? Desvio da média de x e desvio da média, né, de p. E perceba que é dependente, né, da largura da gaussiana. Né? Isso significa que qualquer função de onda gaussiana, seja ela larga, né, ou
estreita te dá, né, a incerteza mínima. Tá bom? Então, o produto entre o σx e o σp, né, ele é o menor possível, que é igual a h cortado sobre 2. Né? Então, perceba que, aí você diz, mas será que pode dar dois tipos de incerteza? Qualquer largura? Não, qualquer largura de gaussiano vai me dar uma relação de incerteza, né, de h cortado sobre 2. E se você lembrar bem, a gente fez as continhas, né, da relação de incerteza para uma largura qualquer da gaussiana, e no final das contas o produto das incertezas é independente, né, da largura. O produto das incertezas eram independentes, tá bom, da largura. Então, na verdade, perceba que ainda, né, que o nosso pacote de ondas, só para a gente reescrever aqui, só para a gente terminar aqui a nossa ideia, né, vai ser a função de onda exponencial menos x menos x0 ao quadrado, né, e aí 2, esse número aqui que está relacionado com a largura, h cortado, e a onda plana. Tudo bem? E esses rapazes aqui, x0 e p0, né, eles podem depender do tempo, sem problema nenhum. Pode ser um x0 aqui, depende do tempo. Tá bom? Aí a largura ela pode mudar de forma, né, mas naquele instante de tempo você vai ter o produto das incertezas minimizado. Né? Por mais que você tenha a forma da largura mudando, né? Percebe que se o x0 mudar aqui, a largura muda de posição. Né? Então, por mais que a posição da gaussiana ela mude, né? Dependendo da situação que ela está, né? Se for uma partícula livre, né? A gente pode ver depois que vai acontecer alguns fenômenos interessantes com a largura da gaussiana, que é dependente, né, do tempo. Ela fica mais larga se for partícula livre, né? Mas independente do tamanho da largura, a incerteza será minimizada naquele instante de tempo. Então a gente acabou de encontrar aqui, de provar explicitamente que a gaussiana é o pacote de onda que minimiza, bom, o princípio da certeza. Tudo bem, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Bom, até mais.